Viver sem conhecer o passado. Caminhar sem desistir. É impossível, evidentemente, tratar dessa temática tão grande, tão complexa, em todos os seus detalhes e pormenores. Então, o que nós vamos fazer é levantar alguns elementos problematizadores, o que a gente vai fazer é levantar alguns elementos, destacar alguns pontos desta temática maior de resistência negra, para que a gente possa compreender e buscar refletir acerca desse tema, e aí, inclusive, nos debates, nos diálogos, a gente aprofundar alguns elementos que, porventura, a gente só toque, só cite e não faça nenhuma referência maior. O percurso, como a própria Érica já falou, se baseia nesses 4 pontos que, evidentemente, nós não vamos tratar esse ponto de maneira aprofundada, porque eu não teria condições para esse momento, né? A gente precisaria, evidentemente, de muito mais tempo, inclusive de muito mais, condições de trabalhar cada um desses aspectos de forma detalhada. No entanto, são 4 aspectos que eu considero que são absolutamente relevantes para nós entendermos a questão da resistência negra no Brasil. Pensar um pouco, no primeiro momento, os negros africanos escravizados, né, da África, a exploração das colônias. Na verdade, a ideia desse primeiro ponto é pensar a formação social do Brasil, pautada na escravidão, e a partir deste elemento de pensar a formação social do Brasil, pautada na escravidão, pensar a resistência negra neste contexto. E isso não é pouca coisa. Aliás, isso é a essência da nossa apresentação. Porque quando a gente está falando de discutir a formação social brasileira pautada na escravidão e a resistência a este modelo de exploração do trabalho e do ser humano, nós estamos falando de quase 400 anos de nossa história. Ou seja, nós estamos falando da maior parte de nossa história, quantitativamente e qualitativamente. Porque mesmo após o período da escravidão, no período republicano, da configuração do trabalho escravizado, depois da configuração, da consolidação do capitalismo industrial e de sua expansão, nós ainda mantemos as características e as sociabilidades da sociedade escravista. Ou seja, a nossa cultura, a forma como nós nos percebemos, a forma como nós organizamos a sociedade brasileira, ainda é muito marcada pela condição escravista de nossa formação social e de nossa história. Isso quer dizer que, inclusive, os nossos próprios projetos ou os nossos projetos de transformação da realidade, evidentemente, devem levar em consideração este fenômeno. E, mais do que isso, devem levar em consideração a questão de raça e o racismo. Isso quer dizer que não é possível pensar a realidade brasileira atual, não é possível pensar a história do nosso país e não é possível pensar num projeto de transformação para este país que não leve a sério o conhecimento e o aprofundamento da temática étnico-racial. Ou seja, que não leve em consideração a maior parte da luta da classe trabalhadora brasileira, que foi a luta dos trabalhadores escravizados contra o regime da escravidão. Então, este é um elemento fundamental, este primeiro ponto eu considero um elemento fundamental. E neste primeiro ponto ainda nós vamos ver quem são, portanto, esses trabalhadores que aqui foram trazidos para trabalhar como escravizados, porque eu acho que é fundamental, porque isso nos leva a conhecer um pouco mais de quem nós somos, né? De onde nós viemos, de qual deve ser a nossa busca identitária, e isso eu acho que é fundamental. Num segundo momento, nós vamos discutir os quilombos como espaço de resistência, numa ampliação, numa discussão conceitual mais ampla do que é quilombos. Num terceiro ponto, vamos adentrar um pouco nas características, falar um pouco dos quilombos dos Palmares, de suas principais características,
e num quarto ponto, trabalhar a resistência negra e a formação do povo brasileiro. Por que nós vamos nos concentrar na questão dos quilombos e voltar e envolver a discussão em torno da questão da formação do povo brasileiro e da formação social brasileira? Porque, em nosso entendimento, a resistência e a luta negra ela é essencial, estruturante da própria formação do nosso país e é base para a formação de qualquer projeto de transformação, como eu já falei. Bom, sem delongas, nós vamos para o primeiro ponto. Deixa eu botar aqui o cronômetro para despertar, que eu não tinha colocado. Dentro desse momento, nós vamos trabalhar o primeiro ponto, que é negros africanos escravizados, da África, a exploração da África à exploração das colônias. Nesse sentido, eu tracei algumas características, eu demarquei aí algumas características do que seria a economia colonial brasileira. Bom, por que nós vamos discutir a colônia? E não, quando eu falo a colônia, é porque nós estamos tratando aqui do primeiro momento da formação social brasileira. Mas isso que nós vamos discutir aqui nesses 7 elementos e depois no próximo slide, dizem respeito não só ao que nós chamamos de período colonial, diz respeito também a toda a monarquia brasileira e também diz respeito ao período republicano. Porque esta configuração que nós vamos trabalhar aqui, econômica e social, essas marcas da economia e da sociedade no período colonial, ela atravessa toda a história brasileira, inclusive hoje no século XXI. E é preciso a gente entender isso, porque é preciso entender que nós ainda convivemos e vivemos com essas sociabilidades de tipo colonial e, portanto, de tipo escravista. Isso é fundamental. Fundamental, inclusive, para a gente começar a romper inclusive com essa divisão superestrutural da história brasileira, que divide a história entre colônia, império e república, e que a partir dessa divisão, dá destaque para a história dos reis, dos administradores, dos chamados grandes homens, da história política a partir do Estado, das ações e das leis desses homens que estão no poder, ou seja, de uma história vinculada à classe dominante. A perspectiva é pensar, evidentemente, a história sob o ângulo da luta e resistência da grande massa trabalhadora brasileira, e em específico aqui da resistência negra e da população negra. Pois bem, são 7 as características principais que eu elenquei nesse slide aqui para a gente pensar a economia colonial e que, volto a repetir, não é só da colônia, atravessa a monarquia e chega até hoje na República. A especialização em produtos agrícolas, açúcar, café, ouro, tabaco, algodão, arroz. E vejam só, ainda hoje, o Brasil é um país que exporta commodities e é baseada sua economia no agronegócio. Estados inteiros têm sua economia baseada no agronegócio, como é o caso do Maranhão. Agronegócio este que ainda mantém práticas racistas e que ainda mantém, inclusive, práticas de trabalho escravizado. Aqui no Maranhão, não só o Sul é marcado pela escravização contemporânea, como no Sul do Maranhão, inclusive, exporta escravizados para o resto do Brasil. Então, essa economia marcada na especialização em produtos agrícolas, com caráter monocultor, tem no trabalho, no regime de trabalho escravizado e semiservil, no trabalho, na consolidação do tráfico de escravizados, um elemento determinante, fundamental e estrutural da montagem da formação social brasileira. O que eu quero dizer com isso? Que não é possível entender a formação social capitalista brasileira e mais, não é possível entender a própria formação do capitalismo mundial sem entender o regime de trabalho escravizado nas Américas, sem entender a pilhagem sobre o continente africano, sem entender o tráfico de escravizados, sem entender o comércio
Atlântico de escravizados, sem entender essa formação do que se chama Atlântico Negro. Ou seja, a grande parcela da classe trabalhadora brasileira durante quase 400 anos, ou seja, a classe trabalhadora brasileira durante quase 400 anos lutou e resistiu ao regime de trabalho escravizado. Ou seja, lutou e resistiu e tomou iniciativas e buscou negar a escravidão como forma de exploração do trabalho do ser humano. Então, isso é fundamental. Fundamental, inclusive, para a gente entender que é o tráfico de escravizados que é sobremaneira determinante na passagem do trabalho escravizado indígena para o trabalho escravizado africano. Ou seja, é o lucro advindo do tráfico de escravizados. Mais do que isso, é o lucro advindo do comércio de escravizados, né, do comércio entre os Estados europeus, entre o Brasil, entre a América Portuguesa, entre a coroa portuguesa e os Estados africanos, e a classe dominante africana. É este comércio que vai determinar a passagem do trabalho escravizado indígena para o trabalho escravizado africano. É bem verdade que entra o genocídio indígena por meio da guerra biológica, por meio dos ataques sangrentos e violentos das Forças Armadas Portuguesas, né, dos grupos armados portugueses, e também, evidentemente, leva em conta a própria resistência indígena em terras que se chama, posterior a 1500 passou a se chamar de América Portuguesa e depois, em 1822, de Brasil, né? Pois bem, este trabalho escravizado, esta especialização em produtos agrícolas, este caráter monocultor também determina a formação dos latifúndios, a formação das plantagens, e determina uma economia absolutamente dependente e voltado para o mercado externo, uma economia absolutamente predatória do meio ambiente e do ser humano. E isso ainda existe até os dias de hoje. A gente fala dos quilombos, da luta quilombola. Por que a luta quilombola e a luta indígena, ainda hoje, no século XXI, é uma luta extremamente fundamental, que é necessário entender, que é necessário ser solidário, que é necessário reforçar? Porque ainda é uma luta também que luta contra o latifúndio, contra a concentração de terra, contra a propriedade territorial que expolia, explora e oprime a grande massa trabalhadora no campo e determina, inclusive, a pobreza também, inclusive, a pobreza nas cidades, a violência e uma série de outros fenômenos. Ou seja, um país acentuadamente marcado por esse latifúndio, por essa dependência econômica. Bom, tudo isso na base de uma sociedade que é uma sociedade de cultura senhorial, de uma sociedade de caráter escravista, de uma sociedade de mentalidade escravista. E eu estou falando para vocês da sociedade colonial, mas eu poderia estar falando da sociedade hoje. Hoje, na nossa sociedade capitalista brasileira, hoje, na formação social capitalista brasileira, ainda permanece, nós ainda temos mentalidades escravistas. Nós ainda temos uma mentalidade colonial. Os nossos currículos educacionais são coloniais. Os nossos currículos educacionais, portanto, são eurocêntricos, pautadas no esquecimento e na violência sobre os povos indígenas e negros. Portanto, olhando para esse quarto ponto aqui, a nossa sociedade, ainda hoje, no século XXI, é uma sociedade baseada em princípios hierárquicos na escravidão e na raça. E aí, vê só que esses 4 pontos aí tá aqui como características da sociedade colonial, mas isso atravessa o império e chega na república, evidentemente, com reorganizações, com novas formas, com novas roupagens. Isso vai se reatualizando, né? Então, a elite latifundiária, a classe dominante latifundiária dos senhores de engenho, dos mineiros, se transfiguram na nossa burguesia comercial e industrial, né? E os trabalhadores escravizados, que durante 400 anos lutaram neste país, depois do regime de trabalho assalariado no capitalismo, vão assumir os trabalhos precarizados, o emprego,
o exército industrial de reserva, vão sofrer processos pelo Estado de uma política de genocídio, de encarceramento e de marginalização dessa população negra. E, portanto, essa população negra continua com o desafio, mesmo depois da escravidão, de continuar resistindo à mentalidade escravista, à hierarquização da sociedade em termos raciais e hierárquicos, com esse princípio que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, uma sociedade que se baseou na distinção jurídica entre escravos e livres, que era toda a sociedade que vai de 1500 até 1888, ou seja, 388 anos. 388 anos de nossa história era uma sociedade em que se valia da distinção jurídica entre escravos e livres. E era uma sociedade, portanto, que se estruturava em torno da luta de classes entre trabalhadores escravizados e classe dominante proprietária de terra, de minas e comerciantes de escravizados e outros tipos de produtos. É esta luta de classe, é esta resistência negra que se configura durante 400 anos, negando a escravidão, que é o que nós temos de mais importante da história negra neste país e que marca profundamente, inclusive, as nossas formas de organização hoje e que marcaram as formas de organização do Império e que marcaram as formas de organização negra na República. E isso ainda hoje... ainda hoje a resistência negra e a resistência da classe trabalhadora se depara, por exemplo, com essas atitudes senhoriais dos proprietários, de olhar para as classes que eles consideram socialmente inferiores e tratarem com deferência de inferiorização, ou seja, tratarem como se fossem bandidos, como se fossem marginais, como se fossem vagabundos, enquanto essa classe senhorial se vê como superior, como sangue azul, ou seja, diferente do sangue vermelho, que faz com que um juiz lá de Santos rasgue a multa que recebeu de um guarda municipal e jogue na cara do guarda municipal e chama ele de analfabeto, porque é a cultura da carteirada, né, da cultura senhorial de uma classe dominante que se acha melhor do que a classe trabalhadora. O que acontece também hoje com ainda a cultura das empregadas domésticas que nós temos, de tratar, por exemplo, na pandemia, as empregadas domésticas como trabalho essencial, porque ainda é uma cultura escravista no qual o trabalho manual é visto como degradante, como inferior, e, portanto, a classe dominante não pode viver sem empregadas domésticas, porque não passa pela cabeça exercer trabalho manual. Uma sociedade, portanto, esta sociedade que demarca uma divisão, inclusive, do que seria um trabalho intelectual dignificante e um trabalho manual desqualificador. E é essa forma de sociedade que ainda hoje nós convivemos e que ainda hoje a população negra, por meio de suas organizações, resiste. Então, pensando essas características, a gente pode pensar, por exemplo, a partir de Clóvis Moura, eu estou pensando a partir do intelectual Clóvis Moura, vocês podem ter acesso aos livros dele em PDF, na rede, no Google, muito facilmente vocês obtêm acesso aos livros dele. Ele costuma dividir, por exemplo, a escravidão brasileira em duas fases, o que ele chama de uma fase ascendente, que é uma fase de crescimento, uma fase de consolidação, uma fase em que o processo de tráfico, de comércio de escravizados é intensamente realizado no Brasil, que vai do século XV ao século XIX, esse processo essa realização do comércio de escravizados, em que a população negra e a classe trabalhadora brasileira, portanto, luta praticamente sozinha contra esse regime de escravidão. E você tem, a partir de 1850, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, ou seja, do fim do tráfico de escravizados, você tem o que seria uma fase descendente da escravidão, que seria o que o Clóvis Moura chama de escravismo tardio, que é quando, por exemplo, você tem pressões externas
você tem por tráfico, por fim da escravidão, mas, acima de tudo, você tem uma pressão interna gigantesca por parte da população negra. Este período do século XIX, quer dizer, desde o século XVI, aqui no Brasil, desde a formação do Brasil, lá já em 1500, que tanto a população indígena quanto a população negra, tanto a africana quanto a nascida no Brasil, reage a essa escravidão, reage aos processos de dominação, reagem à exploração e à opressão. Mas no século XIX, isso ganha uma dinâmica extremamente intensa, inclusive com o que acontece no Haiti. O fenômeno do haitianismo ronda aqui o Brasil e causa um medo gigantesco nas elites brasileiras, causa um medo gigantesco na classe dominante. Para vocês terem uma ideia, tem trabalhadores negros escravizados que são presos no Rio de Janeiro e em outras localidades por estarem portando medalhões, por exemplo, com o rosto dessa Lins, que foi um dos grandes líderes da Revolução do Haiti. Ou seja, em pleno século XIX, no Brasil, você tem negros portando medalhões que são presos porque isso era uma afronta à classe dominante. E isso mostra como existiam conexões atlânticas entre a classe trabalhadora brasileira, escravizada ou não, e as outras classes trabalhadoras do resto da América e até do mundo. Nós temos autores, por exemplo, Peter Linenborg, que diz que a própria experiência, a própria luta da classe trabalhadora inglesa, ela sofre exemplos, ou ela sofre influência da resistência negra na América, para vocês terem ideia. Ou seja, você tem, ele chama inclusive de classe trabalhadora atlântica. Então, você tem por meio do comércio de escravizados, por meio dos navios negreiros, por meio dos navios mercantes, você tem fluindo ideias, formas de organização, formas de luta negra que vão fazer com que haja uma luta negra atlântica, em todo o Atlântico. Ou seja, o Atlântico Negro é um elemento que demarca também uma luta atlântica da população negra. E isso se dá muito em função do século XIX, que passa a ter, inclusive, solidariedade de outros trabalhadores que não são negros, trabalhadores bancos pobres, que já são livres, muitos mestiços que já são livres. E eu tenho dado o exemplo, por exemplo, de ferroviários que escondem negros que estão fugindo, que levam trabalhadores negros escravizados para quilombos. Você tem ferroviários, por exemplo, tipógrafos que se negam, por exemplo, a publicar em seus jornais premiações para quem conseguisse capturar escravizados. Ou seja, no século XIX você passa a ter uma solidariedade maior de outros setores. Mas, acima de tudo, o que demarca, por exemplo, o fim da abolição e demarca a passagem para o regime republicano é toda a luta escravizada dos trabalhadores escravizados que se dá durante quase 400 anos. Volto a repetir, isso é fundamental. Luta essa que se dá por inúmeras formas: fugas, revoltas, rebeliões, corpo mole no trabalho, um trabalho que é um trabalho feitorizado, escravizado. Então, essa é uma coisa fundamental. E uma classe trabalhadora que é ocupada diferenciadamente, porque a gente tem a ideia, pessoal, que normalmente os trabalhadores escravizados africanos que chegavam aqui no Brasil, eles eram o que nós chamamos de boçais, primitivos, que trabalhavam, sabiam muito mal trabalhar, ou que sabiam trabalhar apenas no campo, na agricultura ou na mineração, e que, portanto, houve a necessidade da imigração europeia a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1850 em diante, porque esses trabalhadores imigrantes europeus eram mais capacitados, tinham mais formação técnica, mais qualificação para trabalhar na indústria. Isso não é verdade. Não é verdade nem do ponto de vista da qualificação dos europeus e nem do ponto de vista da desqualificação dos trabalhadores africanos ou não africanos que trabalhavam no Brasil como escravizados ou não. Porque aqui os trabalhadores africanos escravizados trabalhavam em todos os setores. No comércio, no artesanato, na indústria nascente.
trabalhavam em jornais, trabalhavam no artesanato, trabalhavam na pecuária, trabalhavam na mineração. Ou seja, tinham diversas ocupações e era também diferenciada culturalmente. Por quê? Porque por que eu falo isso? Porque isso nos ajuda, está aqui nesse ponto aqui, ó, as diferenças culturais dos escravizados. Isso ajuda a gente a compreender, inclusive, as várias revoltas que se deram no Brasil. Ajuda a gente a entender também as táticas de dominação, de controle social e de coerção social que foram utilizadas pela classe dominante, que buscava, na medida do possível, colocar grupos diferentes, povos diferentes. Não são os africanos, não são os negros, são povos diferentes que nem se enxergavam como negros e nem se enxergavam como africanos, porque isso é uma construção posterior. Que eram povos diferentes que se colocavam para impedir revoltas e fugas, o que se demonstrou absolutamente fracassado, essa tática da classe dominante. Mas, inclusive, que determinadas formas de organização, por exemplo, como as línguas bantus, como a forma de organização em quilombos, que tem muito a ver, inclusive, com formas que existiram em Angola e no Congo. Mas, acima de tudo, mostra que os trabalhadores africanos escravizados eles não eram uma coisa só, uma homogeneidade como se quer passar. Às vezes a gente fala muito, por exemplo, na primeira aula foi até perguntado isso para mim, sobre a influência árabe no Brasil. Né? E aí a gente pensa muito nos líbios, nos sírios e por aí, e a gente não entende, por exemplo, que o islamismo chega no Brasil muito antes, inclusive, do que os sírios, os líbios, que os libaneses, os sírios e libaneses que vêm para cá depois da Primeira Guerra Mundial, no século XX. Os muçulmanos chegam aqui há muito tempo. Tanto é que boa parte das revoltas que aconteceram nas primeiras 3 décadas do século XIX, 1835 é a mais emblemática, mas tem tantas outras que vêm desde 1805, 1807 e aí vai na Bahia e outras regiões, são de trabalhadores escravizados islâmicos. E isso determina um pouco, inclusive, a forma como esses trabalhadores resistiam. E então é fundamental a gente entender isso. Como é fundamental a gente entender que a escravidão e o trabalhador escravizado, esse trabalhador que fez a resistência negra, a gente não pode entendê-lo apenas sob o ponto de vista de como ele era alimentado, de como ele era vestido, de como ele era educado. Por que eu digo isso? Porque, principalmente a partir dos anos 90, a partir de uma certa historiografia neoliberal, de uma historiografia pós-moderna, se começou a tentar trabalhar a escravidão e fazer uma revisão do que se tinha produzido sobre a escravidão, destacando apenas esses elementos. Ou seja, a formação das famílias escravizadas, como eles se alimentavam, como eles se vestiam, como eles lutavam pela educação, ou como eles se educavam, como eles se portavam, como eles falavam. Tudo isso é fundamental e importante. Mas o conhecimento sobre essas questões é absolutamente limitado se a gente não entende que este escravizado ele circulava como uma mercadoria. Que ele era visto como uma propriedade, como um ser socialmente coisificado. Ele era visto dessa forma, mas ele não se via dessa forma, em grande medida, ou na maior parte. Na maior parte dessa classe trabalhadora. Não se via como propriedade, não se via como coisa. Muito pelo contrário. Desde o primeiro momento que chegavam em terras brasileiras, eles iniciavam processos de revolta, eles iniciavam processos de resistência que tinha justamente a ver com a negação deste aparato de coisificação do ser humano. Então, mesmo as formas diferenciadas que eles usavam para se alimentar, para se educar, para se vestir, para a formação da família, eram formas de resistência à sua coisificação, à sua forma de se enxergar como propriedade, né? Como a sociedade de livres e da classe dominante enxergava essa população.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que a dinâmica básica do sistema escravista, portanto, a dinâmica básica da maior parte da história brasileira e a superação dessa dinâmica tem a ver com a luta de classes entre trabalhadores escravizados e proprietários brancos livres. Ou seja, é esta luta de classe que marca substantivamente a nossa formação socioeconômica. Dito de outra forma, é esta luta de classes que marca substancialmente a resistência negra no Brasil. E por que eu faço questão de destacar o tempo todo como luta de classes? Por que eu faço o tempo todo questão de destacar como classe trabalhadora brasileira? Porque boa parte da nossa sociologia do trabalho, boa parte da nossa história do trabalho passou a enxergar a classe trabalhadora brasileira apenas com a imigração europeia, apenas no processo de industrialização do século XX, a partir dos anos 20, a partir dos anos 30, e principalmente a partir da Era Vargas, nos anos 30, 40 e 50 do século XX. Ocultando, secundarizando a maior parte da nossa história qualitativamente e quantitativamente no que diz respeito à luta da classe trabalhadora brasileira. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente pode encarar, inclusive, as fugas, as revoltas e os quilombos como negação do trabalho escravizado, como as maiores greves de trabalhadores que este país já viveu e já assistiu. As fugas das fazendas, as fugas das minas, as fugas das cidades, para a formação dos quilombos, as revoltas e resistências que ocorreram em milhares, em todos os estados desse país, eram fugas, revoltas, resistências, rebeliões e revoluções contra o trabalho escravizado em sua grande medida. Portanto, era uma luta de classes e era o que nós podemos chamar de greves importantíssimas que ocorreram na história desse país. Portanto, o eixo está aqui em amarelo, nesse slide. O eixo da dinâmica social desse período passa pelo comportamento do escravizado rebelde ou descontente e as medidas das autoridades para impedi-lo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o aparato do Estado, que a formação do nosso país, que a ideia de país, de projeto de nação, que se ancorou durante quase 400 anos, se sustenta justamente nas medidas, nas leis, nos decretos, na legislação, na organização educacional, social, econômica que a classe dominante deste país, branca, latifundiária, burguesa, utilizou para coagir e controlar os trabalhadores escravizados até 1888, e a partir de 1888, com a República, o trabalho assalariado em formas de conter, controlar e coagir os trabalhadores negros que foram formar as franjas marginais, o trabalho precarizado de todo tipo, sabe, empurrados para a marginalização, por encarceramento e para as covas por uma política deliberada do Estado brasileiro de empurrar essa população para as covas e para os presídios. E, portanto, desde o período da escravidão e entrando no regime de trabalho assalariado, que esta população negra vai resistindo, primeiro, ao trabalho escravizado e, segundo, às formas encontradas por essa classe dominante, baseada numa mentalidade escravocrata, né, para reprimir, explorar e oprimir essa classe trabalhadora, ou seja, é a população negra aqui, depois da escravidão, lutando contra essas formas de encarceramento, genocídio, exploração e opressão que foram viabilizadas institucionalmente pelo Estado brasileiro, a partir de inúmeras leis. Desde a lei de terra de 1850, desde a lei da vadiagem, desde a lei que prendia capoeirista, desde a lei que prendia sambistas, desde a lei que impedia a população negra de ter acesso às escolas, desde a lei que subsidiava a imigração europeia,
desde as leis que impediam a imigração de africanos e asiáticos para o Brasil. Ou seja, você tem uma série de políticas, desde a lei antidrogas, que encarcera milhares e milhares de jovens e faz com que nós tenhamos hoje 700 mil presos nesse país. Ou seja, todo o Estado brasileiro vai tendo uma série de medidas para marginalizar essa população e essa população vai resistindo a ela. Portanto, tudo isso que eu mostrei para vocês é para demarcar e para exemplificar que a gente não pode enxergar a nossa história como uma história de harmonia e cooperação. Muito pelo contrário. E olhem só, quando eu falo que a gente não pode enxergar a nossa história como harmonia e cooperação, é porque essa história, essa forma de enxergar o Brasil, ela foi construída por intelectuais de diversas matizes teóricas. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, em seus livros, no livro dele, por exemplo, Capitalismo e Escravidão, ele diz claramente que a população negra é uma população coisificada que não tem condições de reagir conscientemente a essa coisificação. Que as revoltas que aconteciam eram revoltas quase instintivas, quase animalescas, não eram conscientes, porque esse trabalhador coisificado não tinha condições de reagir à coisificação. Fernando Henrique disse isso. Ou de outros autores, por exemplo, como Eduardo Silva, João José Reis, que falam que a revolta existiu, o conflito existiu, mas era sempre uma segunda opção. A primeira opção era negociar. A primeira opção era reformar a escravidão e não negar a escravidão. Só depois que você não conseguia reformar, que você não conseguia negociar, era que você reagia por meio das revoltas, etc. Não é possível ver a história dessa forma. Porque é essa história que faz com que a gente pense o Brasil hoje como democracia racial. É olhar para essa história que faz com que a gente olhe para o povo brasileiro e para a população negra, que é a maior parte da população brasileira, que para a classe trabalhadora brasileira, que hoje, por dados do IBGE, se reconhece como população negra, portanto, a maior parte da classe trabalhadora formal e precarizada no Brasil é composta pela população negra. Esta população é enxergada como dócil, como incapaz de reagir, como cordial, como foi produzido por Sérgio Buarque de Holanda, ou como uma cultura de conciliação entre os dominados e os dominadores, como produziu Gilberto Freire a partir do livro dele, Casa Grande Cesale, e depois do outro conjunto de livros chamado Sobrados e Mocambos. Então, a ideia foi a ideia de construir um país em harmonia social, onde prevalecia a ordem para chegar no progresso. E em prevalecer na ordem para chegar no progresso era um povo ordeiro, era um povo pacífico. E até hoje, essa ideia é tão enraizada que a gente consegue explicar, por exemplo, que o povo brasileiro não reage às ondas conservadoras, que existem os pobres de direita, que a população brasileira não consegue lutar como a população dos Estados Unidos luta, o que não é verdade. Essa história mostra como é que os escravizados, como é que os trabalhadores brasileiros reagem de inúmeras formas, e eu vou continuar mostrando isso até o final dessa apresentação. Mas também uma prova de quando, por exemplo, as suas famílias têm seus filhos mortos pelos agentes do Estado, pela polícia, ou por inúmeras formas de violência, que essas famílias reúnem seus vizinhos, saem para as ruas, bloqueiam as avenidas, descem os morros, saem das periferias e vão cobrar das prefeituras do Estado. Ninguém entende esses conflitos como conflitos raciais, mas são conflitos raciais. Nós temos tantos conflitos raciais, lutas raciais no Brasil, quanto existem nos Estados Unidos. É bem verdade que, às vezes, não toma uma amplitude como tomou essa agora nos Estados Unidos. Nem nos Estados Unidos toma dessa forma. Lá acontece em tempos, e olha lá. Mas aqui no Brasil vai pipocando conflitos de toda a ordem, que fazem parte de nossa experiência de reagir a essas formas de opressão e exploração. Portanto, pensar como essa parcela escravizada da população, ela em diversos graus diferentes vão negando o sistema de produção existente. Portanto, o principal conflito, a principal luta existente, o principal modelo de resistência negra aqui se dá contra a escravidão e contra quem mantém essa escravidão. A classe dominante latifundiária,
a burguesia comercial brasileira, a igreja, que mantém a igreja, nesses períodos, a estrutura hierarquizada da igreja, que mantém e controla e legitima esses processos de dominação. O conflito existente não é entre, por exemplo, Zumbi e Pai João, para usar essas duas figuras, ou, dito de outra forma, o negro escravizado e o negro pacífico, o negro rebelde e o negro pacífico, ou seja, o trabalhador rebelde, aquele que se revolta, e o trabalhador pacífico, aquele que é ordeiro, que se adapta à escravidão, que se adapta à exploração do capitalismo. A principal contradição da nossa sociedade não é essa. Até porque a resistência negra, ela se dá por fugas, por revoltas, por rebeliões, mas também se dá no cotidiano de inúmeras formas. Portanto, não é possível entender, inclusive o escravizado, que permanece nas fazendas, não é possível entender esse escravizado como um ser pacífico. É preciso entender as formas como ele vai utilizando para negar essa escravidão. E negar essa escravidão é negar, inclusive, a própria formação do capitalismo, porque, lembrem-se, essa escravidão está gerando capital para a acumulação dos países e das potências europeias. Então, é preciso a gente pensar essas contradições. E quem são esses trabalhadores? Quem são esses trabalhadores? De onde eles vieram? Evidentemente, quem forma a população, a classe trabalhadora brasileira, que resiste contra o racismo, que resiste contra essas formas de exploração e opressão a partir de inúmeras formas. Eu fiz questão de destacar isso, porque, como eu tenho dito nas outras aulas, e vou continuar dizendo até o final aqui, os descendentes de europeus, eles muito facilmente conhecem a sua genealogia. Quem é descendente de holandês, quem é descendente de português, quem é descendente direto, por exemplo, dos alemães, dos espanhóis, sabe? Eles muito facilmente reconhecem seus trisavós, seus tataravós, conseguem fazer uma genealogia, porque meu tataravó veio da Alemanha, porque meu tataravó veio da Espanha ou veio de Portugal. E nós? Eu faço desafio a todos nós que estamos aqui, a todas nós que estamos aqui, eu faço desafio. Qual de nós conhece a nossa ascendência, a nossa origem? De que países da África nós somos descendentes? De que povos da África nós somos descendentes? De que línguas da África nós somos descendentes? E como essas línguas influenciam a população brasileira? Influenciam a língua da população brasileira? Nós não sabemos. Nós não sabemos, porque a nossa memória é uma memória colonial. A nossa memória é uma memória eurocêntrica. E aí eu faço questão de trabalhar esses elementos aqui, porque eu acho que é fundamental para a gente entender nossa luta. Num total, mais ou menos, de 18 milhões de pessoas que foram retiradas do continente africano, esses números variam, porque é muito difícil saber com precisão, inclusive pelos milhares e milhares que ficaram pelo meio do caminho, tanto em terra quanto em mar. Desses mais ou menos 18 milhões no total, 11 milhões foram trazidos para a América. Desses 11 milhões, eu sei que é difícil, por exemplo, para quem está no celular olhar esses números aqui, mas desses 11 milhões, essa principal coluna aqui é a coluna do Brasil, mais de 4 milhões foram trazidos para o Brasil entre o século XV e século XIX. Mais de 4 milhões. Olha os outros aqui, a América Espanhola, as Antilhas Britânicas, os Estados Unidos, a Europa. O Brasil foi o principal porto, falando em termos gerais, do tráfico de escravizados. E vieram de onde? Dessas regiões aqui em traçado horizontal, traçado vertical, onde está mais fechadinho, são as principais regiões do tráfico de escravizados. Essa região a oeste, aqui do Oceano Atlântico, onde fica aqui, por exemplo, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal, né? Essa região aqui, que se chama Costa do Ouro, Costa dos Escravos, aqui mais embaixo, né?
que diz respeito a esses países aqui, que vem desde a Nigéria, passa por outros países aqui, vai chegando em Angola e Congo, né? E esses estados que se formaram aqui, muitos desses estados se especializaram na escravidão. Eram estados que não eram nem escravistas, para você ter ideia, eram estados que produziam outros produtos e comercializavam, inclusive, esses produtos com os árabes aqui, comercializavam esse produto com os europeus e comercializavam esse produto com outros reinos, estados, formações políticas, hegemonias políticas africanas, e que alguns deles se especializaram na escravidão e passaram a prender, aprisionar e depois vender africanos que moravam aqui por essa faixa aqui interiorana. E uma outra região é essa região aqui que nós chamamos de contracosta atlântica, ou seja, que vem aqui para o Oceano Índico, pega a ilha de Madagascar, pega Mombasa, Zanzibar, pega aqui Moçambique, né, com Maputo, e aqui dá para se olhar um pouco melhor, né? Aqui é uma divisão esquemática dos povos que foram trazidos para o Brasil, que se divide muito entre sudaneses e bantus, né? O que seriam línguas sudanesas e línguas bantus. Mas é uma divisão absolutamente esquemática, não tem a ver com a realidade. A realidade é muito mais diversa e muito mais complexa do que essa. Apesar da gente saber que a língua banto, por exemplo, ela sai aqui do centro-sul da Nigéria e vai descendo até lá a África do Sul, até aquela região da África do Sul, ou ao sul da África. E essas línguas bantus são fundamentais para a história brasileira. Eu estava contando hoje de manhã a história, por exemplo. Por que ao invés de chamar, por exemplo, os nossos filhos, os filhos mais novos, ao invés de chamar de Benjamin, que é um nome português, a gente chama de caçula, que é um nome banto, que é um nome africano? Porque eram as mulheres negras que tomavam conta, como tomam até hoje por meio das empregadas domésticas, como mostrou, por exemplo, a morte, né, a infeliz morte do filho daquela trabalhadora negra, empregada doméstica, né, que deixou seu filho para, acredito, Miguel, né, o nome dele, que deixou seu filho Damires. E que foi morto, né, foi assassinado brutalmente, porque o que aquela patroa fez foi assassiná-lo, sim, ao deixá-lo no elevador, né, uma criança de 5 anos de idade, né? O que mostra que ainda hoje são as mulheres negras que cuidam dos filhos da população brasileira, né? Inclusive, no projeto Genoma no Brasil, por exemplo, se determinou que a herança genética do povo brasileiro paterna é europeia. E a herança genética brasileira do campo materno é indígena e africana. O que demonstra, por exemplo, que nós somos um país fruto do estupro de indígenas e africanas. Nós somos um país do estupro, e isso é comprovado geneticamente pelo projeto de Genoma no Brasil, em que demonstra que a parte paterna é europeia e a parte materna é africana e indígena do povo brasileiro. E a palavra caçula demonstra muito bem isso, como é que a população negra cuidava das crianças nesse país, né? Aqui nós temos 4 rotas do trabalhador escravizado, uma rota que se chama de Rota da Guiné, uma rota que se chama Rota da Mina, e que aí vem os chamados trabalhadores mina, por exemplo, que dá inclusive origem às chamadas religiões mina, os terreiros mina, que tem, por exemplo, aqui no Maranhão, dos principais terreiros de mina do Brasil, né? E aí nós temos outra rota chamada Rota de Angola, que vem dessa região de Angola e Moçambique, e nós temos a chamada Rota que vem, na realidade, de Angola e Congo. E temos a Rota de Moçambique, que vem lá do oceano, da região da costa do Oceano Índico. E essas rotas aqui, por exemplo, vêm para Belém, São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e a região de Buenos Aires, e a região do Uruguai, e para ali se interiorizava por toda a América. É fundamental a gente entender, inclusive, isso, porque, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, quando ele se forma, segundo alguns escritores, ou a maior parte dos escritores, por negros vindos dessa região aqui, por africanos vindos dessa região aqui, ó, da chamada Guiné, são negros da Guiné, por exemplo.
No entanto, a palavra quilombo ela é originária desta região aqui, ó, de Angola, que dizia respeito a um acampamento militar de iniciação jovem. Tem a ver com isso. Então, a formação humana, demográfica, tem a ver muito com os povos da Guiné, e a formação linguística tem muito a ver, né, nos quase 100 anos de existência do Quilombo de Palmares, tem a ver com essa região aqui do Congo e Angola. Aqui eu destaco alguns povos que vieram para cá, né? Iorubais ou Nagôs, junto com os malês, né, marcam profundamente os trabalhadores escravizados que fizeram as revoltas, as chamadas revoltas islâmicas na Bahia, a chamada revolta dos malês e tantas outras revoltas que explodem desde o comecinho do século XIX até, né, a segunda metade, praticamente. Né? São os iorubais, os nagôs, os chamados Gês, Fões, Uê, Euê, os Fantiachãs, que vieram dessas regiões aqui, ó, Nigéria, Benin, Togo, Cana, Costa do Marfim. Nós temos os Peus, Fulas, Mandingas, Haussás, Tapas, que vem dessas regiões aqui, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Serra Leoa. Nós temos outros tantos povos de língua banto que vêm dessa região de Congo, Angola, Camarões, República Democrática do Congo, e nós somos descendentes de quais desses povos aqui? O povo do Rio de Janeiro aqui, ó, século XVIII no Rio de Janeiro, século XVIII, XIX, o Rio de Janeiro é um dos principais portos que recebiam africanos escravizados, de diversos grupos aqui, étnico-linguísticos, né? Bamba, Benguela, Cabinda, Cabundá, Congo, Moçambique, São Lourenço, São Tomé, né? Então, os povos, inclusive aqui, os trabalhadores africanos, escravizados ou não, inclusive se reuniam, que eles chamavam de nações ou encantos de trabalho. E é fundamental a gente entender um pouco dessa história. Bom, são esses povos, são esses trabalhadores que vão formar os quilombos como espaço de resistência, que vão fugir, que vão se revoltar, e que vão criar inúmeras formas de resistência, nos quais a principal delas foi o quilombo. E aí a gente vai tratar um pouquinho aqui da ressignificação, nós vamos tratar um pouco aqui de como os quilombos eram vistos e de como nós necessariamente temos que vê-lo. Aqui nós temos uma das primeiras definições de quilombo, que se dá em 1740, pelo Conselho Ultramarino, que era quem controlava e ordenava aqui a chamada América Portuguesa. Ele dizia assim: é um agrupamento de negros fugidos que passe de 5, ainda que não tenham ranchos levantados, em parte despovoada e nem achem pilões nele. Na verdade, essa definição tinha como ideia perseguir, coagir e controlar qualquer ajuntamento negro. Passou de 5 é perigoso. Não dá para juntar negro, porque se juntar negro, eles vão reagir de alguma forma. Então, a coroa portuguesa, por vários mecanismos e métodos, tentava fazer com que as populações negras não se unissem. E por essa razão que esses espaços foram vistos como espaços de marginais, espaços de fugidos, espaços isolados, espaços de bandidos. É por essa razão que, inclusive, hoje ainda tem comunidades que têm conflitos internos de parte que quer se identificar e se reconhecer como comunidade quilombola e parte que não aceita se reconhecer como comunidade quilombola. Ainda hoje tem muitos idosos que não aceitam serem chamados de quilombolas porque ainda tem essa memória colonial e escravista muito presente de que o quilombo é um espaço de fugitivo e um espaço de marginais. Mas não é isso, evidentemente, porque isso tem a ver com o nosso projeto de nação europeizada, da burguesia branca brasileira, de construir essa política de embranquecimento e do mito da democracia racial, como eu já falei para vocês. Política de embranquecimento que se dá por meio de inúmeras leis de perseguição à cultura negra e de imigração europeia. E que ainda hoje essa política é muito, muito bem forte nos nossos currículos eurocêntricos, nos nossos currículos em que se baseia a estética, o conhecimento, a memória e a produção do saber pautados apenas na experiência europeia e esquece a experiência indígena e esquece a experiência negra. Por isso que nós conhecemos muito pouco de nossa história. Nós conhecemos mais a história europeia do que nossa história. Mas os quilombos, como eu tenho dito, na verdade, são exemplos, fundam-se
no que nós chamamos de memória coletiva, fundam-se nas línguas reminiscentes, fundam-se nos marcos civilizatórios, fundam-se em práticas culturais, em tecnologias e formas de produção do trabalho, em acervos e repertórios orais, nos festejos, nos usos, nas tradições, no patrimônio cultural que formam essas comunidades e, acima de tudo, na territorialidade, que, como eu tenho dito e repetido, não se confunde com terra. Não se confunde com espaço geográfico apenas, com aquele pedaço de terra que você pode mercadorizar e vender. Território não é possível se mensurar, território não é possível se vender, porque território diz respeito a tudo que é produzido no espaço geográfico em termos de resistência política, em termos de resistência cultural, em termos de formação humana, e isso é imensurável. Isso não é possível se medir. É sobre isso que eu estou falando quando eu falo de território, e é isso que se fundam os conceitos de quilombos atuais, né? De comunidades remanescentes quilombos, de terras de preto, de comunidades negras rurais, que não necessariamente tem a ver apenas com aquela formação do quilombo histórico, de que se revoltavam, fugiam das fazendas dos trabalhadores escravizados e formavam os quilombos. Tem inúmeras formas como essas comunidades negras se formaram e resistiram. E, portanto, essas comunidades quilombolas, que em muito se formaram, sim, a partir das fugas e das revoltas, na verdade, representaram um duro golpe na estrutura escravista, porque elas eram primeiras formas de resistência à exploração do trabalhador brasileiro. Elas eram a negação do escravismo e, portanto, da própria base de acumulação do capital. Elas eram a negação das relações de produção e da sociedade profundamente violentas. Elas buscavam uma outra sociabilidade e um outro locus de resistência que se dava a partir da formação desses quilombos. Portanto, esses quilombos se espalharam pelo território brasileiro, em todo o território brasileiro. Então, inúmeras comunidades quilombolas se formaram. E olhem, eu não estou falando isso só do ponto de vista da colônia, do império. Eu estou falando isso, inclusive, do ponto de vista hoje. Nós temos milhares de comunidades urbanas, rurais e urbanas que estão se auto-reconhecendo como comunidades quilombolas e estão desenvolvendo um projeto, um processo de luta e resistência contra a classe dominante, contra o agronegócio, contra a burguesia brasileira, contra o Estado brasileiro genocida, representado hoje por esse sádico do Bolsonaro. Essas comunidades se espraiam pelo território brasileiro desde o período colonial, atravessam o Império e a República e chegam nos dias de hoje, são fundamentais. Vocês podem ver aí nos bairros de vocês, nos estados de vocês, os números das comunidades quilombolas. Aqui tem uns que estão zero, né? Mas depois esses números variam muito, até porque esses números aqui eles são subrepresentados, apesar de serem fontes oficiais, por exemplo, de 2016, mas são apenas certificados, porque existem inúmeras comunidades quilombolas, terras de pretos, comunidades negras rurais, que não são tituladas e não são certificadas ainda e reconhecidas pelo Estado brasileiro. A gente pode ver, por exemplo, que aqui os números, inclusive, mudam, né? Aqui nós temos mais no Maranhão, mais no Pará, muitos em Minas Gerais e por aí afora, né? Nós tivemos quilombos em São Paulo, Rio de Janeiro, na verdade, em praticamente todos os estados brasileiros, né? E esses quilombos representam ainda hoje, representaram no período da resistência negra durante os 400 anos da escravidão e representam hoje ainda o quê? Representam são formas de expressão da luta de classes no período escravista. São formas de expressão histórica de resistência, autonomia e não passividade da população negra. São formas de expressão, aliança e solidariedade entre escravizados e o conjunto da classe trabalhadora livre e marginalizada, porque os quilombos não eram espaços apenas de trabalhadores negros escravizados que fugiam. Não eram. Eram espaços de trabalhadores brancos, eram espaços de mulheres, eram espaços de indígenas, de mulheres brancas, de indígenas, ou seja, de todos os setores explorados e oprimidos que queriam
negar aquele sistema de exploração e dominação e construir um outro tipo de sociabilidade. Era expressão da transgressão da ordem vigente, desigual, latifundiária, patriarcal. Era expressão da luta pela liberdade, sinônimo dos reais empreendedores da abolição brasileira. Foram eles realmente que conquistaram a abolição brasileira. Foi, inclusive, um medo de uma revolta generalizada e gigantesca no Brasil, que fez com que as elites fossem tendo que soltar os anéis para não perder mão, dedo, pé, cabeça e tudo que representava a dominação escravista. Como expressão de luta pela terra e uso coletivo e solidário, como expressão da transformação fundiária do território brasileiro e como expressão de um amplo processo que dura até hoje de conscientização da população negra. E tudo isso é exemplificado pelo Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares, e aí eu peço para vocês mais 6, 10 minutinhos que eu vou terminar, né? O Quilombo de Palmares é o grande exemplo dessa história de luta. O Quilombo de Palmares é a grande expressão histórica dessa luta, que se inicia no final do século XVI, lá pelos anos de 1597. Há muita discordância, evidentemente, desse ano, com a fuga de escravizados de engenhos que se localizavam ali na fronteira entre os estados de Pernambuco e Alagoas, e formam uma verdadeira confederação de mocambos. Na verdade, o Quilombo dos Palmares é uma confederação de mocambos, 9 mocambos que se formavam com várias lideranças. Aqui tem algumas delas. Acotirene, mulher. Aquatune, mulher, que representa a importância das mulheres em todos os sentidos. João Tapuia, Gaspar, Ambrósio, Gangazuma e Zumbi. Repare que aqui tem nomes africanos, nomes indígenas e nomes portugueses, o que demonstra a diversidade de trabalhadores que iam para os quilombos para resistirem às formas de exploração e dominação da classe dominante. E aí, nesses quilombos, nós temos, por exemplo, lideranças importantíssimas como Aquatune, Dandara, Acotirene. Dandara, por exemplo, companheira de Zumbi, não aceita o acordo que, por exemplo, o Gangazumba faz. Os 2 principais líderes do Quilombo do Palmares é quem? Gangazumba, que está lá, né, desde o começo, e Zumbi. Que é um dos líderes históricos, na verdade, o Gangazumba e o Zumbi. O Gangazumba faz um acordo com o Estado português. Esse acordo, o Zumbi não aceita. É por isso que Zumbi é resgatado nos anos 90. E é resgatado justamente porque, volto a dizer, Zumbi nega a conciliação de classe. Zumbi nega o Estado português e a conciliação de classe 3 vezes. Zumbi ele é raptado quando criança. Com 15 anos ele foge e volta para o Quilombo de Palmares, nega o Estado português. Depois ele nega o Estado português e a conciliação de classe quando o Gangazumba faz um acordo extremamente desvantajoso com o Estado português. Depois, quando ele assume a liderança dos Quilombos dos Palmares, ele nega novamente a conciliação de classe porque ele não aceita o acordo que oferecem para ele, um acordo que é extremamente vantajoso para ele, que oferecem anistia, terra, oferecem riqueza para Zumbi, e ele não aceita. Este acordo que Gangazumba aceita, aí tem uma imagem do Quilombo dos Palmares, esse acordo que Gangazumba aceita é um acordo extremamente desvantajoso para os palmarinos, né? Aqui é a Cerca Real do Macaco, que era a capital do Quilombo dos Palmares, né? Aqui a gente vê, por exemplo, as armadilhas, as paliçadas de defesa, né? Os mocambos, a Praça Central e por aí vai. Zumbi se torna reconhecido justamente por negar o acordo. Que acordo? Este aqui, ó, tinha, por exemplo, basicamente esses 4 pontos. Libertar os pretos nascidos em Palmares, tudo bem, mas receber terras que depois se mostraram absolutamente improdutivas, legalizar o comércio de Palmares com as redondezas, o que mostrava que Palmares já realizava esse comércio, portanto, não era uma comunidade isolada durante muito tempo, né? Mas todos os negros escravizados, africanos ou não, que tivessem fugido das fazendas e tivessem ido, por exemplo, para o Quilombo dos Palmares, eles seriam reescravizados. Zumbi não aceita esse processo, não aceita de forma nenhuma, porque para Zumbi não interessava emancipar só os palmarinos, era preciso emancipar toda a população negra do jugo da escravidão, era uma luta contra a escravidão,
porque o Quilombo do Palmares era a própria antítese e negação do sistema escravista. Era uma outra forma de organização social, política, econômica e cultural, em pleno território da América Portuguesa. Se diz muito, por exemplo, que no Quilombo dos Palmares tinha escravidão. Isso é algo extremamente controverso. Alguns autores chegam a dizer que há escravidão, mas outros autores negam completamente esse processo. Que houve, por exemplo, a escravidão no Quilombo dos Palmares. E os que dizem que houve escravidão do que ele chama de escravidão, era uma espécie de escravidão tática, no sentido de que eles escravizavam os africanos, os trabalhadores que não queriam fugir com eles, quando eles faziam incursões nas fazendas, e depois dessas incursões, eles libertavam os trabalhadores, e tinham alguns que não queriam permanecer nas fazendas. E era mais ou menos assim, quer permanecer na fazenda como escravizado, então vai ser escravizado lá no Quilombo. Só que quando chegava no Quilombo, depois que esse trabalhador se inseria na produção, se inseria inclusive nas lutas de resistência e na captura de outros africanos para trazer como livres para o Quilombo, eles eram automaticamente libertos. Ou seja, não existia um regime de escravidão, de produção escravista no Quilombo dos Palmares. Nem poderia existir. Isso geraria um conflito interno gigantesco que desestabilizaria o Quilombo. O Quilombo não conseguiria se manter por 100 anos, mantendo o regime de trabalho escravo no Quilombo. A principal atividade, portanto, era a agricultura, com o artesanato, com o comércio, com as terras coletivas, com um conselho que decidia. Você tinha um líder, que era um líder militar, porque aqui vocês podem olhar para esse último ponto aqui, ó, na verdade o Quilombo era uma espécie de povo em arma, era quase como um acampamento de guerra, um estado em guerra, em armas, e portanto existia, né, um líder militar que controlava, etc., mas existia um conselho, né, que era eleito, inclusive, pela base. Os líderes, os principais líderes eram eleitos os mocambos, e os líderes desses mocambos faziam um conselho que decidia sobre guerra, sobre produção, sobre uma série de outras questões que existiam no Quilombo dos Palmares. E o papel das mulheres era fundamental, como a Cotirene, como Dandara, como a Quatune, que eu já falei para vocês, que são mulheres que estão mais nos documentos, né? E tem um outro elemento que a gente destaca, que é a chamada poliandria, que era uma mulher que convivia, que tinha numa mesma casa, por exemplo, com vários homens. Essa poliandria, alguns autores falam que tem muito a ver, por exemplo, com a influência matrilinear, matriarcal da África, mas muitos outros autores falam, por exemplo, que tem a ver com condições subjetivas, porque no Quilombo de Palmares tinha menos mulheres e muito mais homens. Então, foi uma forma de organização encontrada pelos quilombolas para mitigar, para que não houvesse conflitos familiares, para que não houvesse conflitos nas relações afetivas, na sociabilidade no interior do Quilombo. E essa é uma decisão que não foi uma decisão, por exemplo, dos homens sobre as mulheres, foi uma decisão coletiva. Inclusive, existiam mocambos que eram mais que prevalecia a poliandria, e outros que prevaleciam a poligamia, por exemplo. Isso está nos autores, eles vão divergindo muito. É bem verdade que muito do que foi se produzir sobre o Quilombo é de fontes externas de quem tentou invadir e dominar, né? Mas as mulheres participavam desde a produção ao conselho de líderes, né? Na questão religiosa, elas eram fundamentais. A população era composta, né, de vários trabalhadores que veio de Alagoas, Pernambuco, Bahia, Sergipe, né, por negros, negras, mestiços, brancos, pobres, e eu já falei isso para vocês, né? E, na verdade, o Quilombo de Palmares representava uma aliança entre os trabalhadores palmarinos e os trabalhadores pobres em geral. E Palmares ele é destruído depois de inúmeras incursões, tanto do Estado holandês quanto do Estado português, mais de 15, todas derrotadas. Mas em 1694 o poderio bélico português destrói o Quilombo de Palmares. Um ano depois, praticamente, quase um ano depois, em 20 de novembro de 1695, Zumbi é morto, esquartejado, tem sua cabeça cortada e exposta em praça pública. Porque a ideia do Estado português era provar que Zumbi era mortal. Porque já pairava a ideia de que Zumbi era imortal, porque eles não tinham destruído o Quilombo de Palmares, mas não tinham destruído Zumbi. Zumbi continuava fazendo incursões de ataque às fazendas, né? E fugindo de alguma forma.
O que mostrou que não foi, o que mostrou ineficaz essa ideia de transformar zumbi num ser mortal, porque nós transformamos ele num ser imortal no sentido da memória de luta, de resistência, né? Numa memória do Quilombo de Palmares, eu trago o poema do José Carlos Limeira, que ele diz: por menos que conte a história, não te esqueça o meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. É uma prova que o espectro de zumbi de Quilombo de Palmares continua assustando a burguesia brasileira. Continua tanto assustando que ela faz de tudo para negar a resistência negra e como o povo brasileiro se forjou a partir dessa resistência. Não é um povo brasileiro pacífico, ordeiro, cordial, como se quis construir. É um povo que se forjou na resistência, se forjou na luta. É por essa razão que negros, indígenas são vistos como preguiçosos, como vadios, como bandidos. É por essa razão que houve um complexo uma complexa engenharia, uma complexa tecnologia de controle social para fazer com que a gente perdesse nossa identidade, para fazer com que a gente perdesse nossa memória histórica. Foi justamente na medida que a gente não reconhece a nossa identidade negra, a gente não reconhece as formas de resistência negra e indígena. E ao não reconhecer as formas de resistência negra e indígena, a gente não reconhece nem o racismo como uma das determinantes de nossa desigualdade. E se a gente não reconhece o racismo, a gente não vai reconhecer o capitalismo. Então formas de controle social que a população negra, inclusive, foi negando para reagir, para se organizar em torno da luta. Luta essa que se deu de inúmeras formas, né? Pela Quilombo dos Palmares, pela Balaiada, pela revolta da Chibata, pela revolta da vacina, pela revolta dos malês, onde os negros se faziam sujeitos da história, ou seja, a pax eurocêntrica nunca existiu. Eu costumo dizer isso. Estou encerrando. Quando você pega uma revolta da vacina, que marujos negros tomam conta dos 3 principais navios de guerra do Brasil, os 3 principais, os mais poderosos navios de guerra, em pleno começo do século XX, apontam esses navios, os canhões desses navios de guerra para a principal cidade do Brasil, para a capital brasileira, que é o Rio de Janeiro, para onde está toda a classe dominante brasileira, nordestina, tal, tudo ali, no parlamento, etc. E diz: nós vamos bombardear, explodir essa cidade. Você esquecer uma revolta dessa e dizer que o povo brasileiro é pacífico e não reage, é absolutamente incoerente com a história de nosso país. História que se fez por meio de fugas, insurreições, pela Frente Negra Brasileira, pela imprensa negra, pelo Teatro Experimental do Negro, pelo movimento negro contemporâneo, pelos terreiros de matriz africana, capoeira, samba, hip hop, reggae, funk, pelos poetas, artistas, intelectuais, cientistas literados. E aí, para encerrar, eu trago o poema de um desses poetas lutadores, né? E que emblematizam muito bem o que é a resistência negra no nosso país por meio do poema Navio Negreiro, que a gente tem sempre a ideia do navio negreiro como um exemplo de barbaridade, de terror, de borsalidade, de crime, mas os navios negreiros também podem representar uma outra coisa que o Solano Trindade bem expressou nesse poema, né? Lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vem o navio negreiro, vamos minha gente olhar. Lá vem o navio negreiro, por água brasiliana. Lá vem o navio negreiro, trazendo carga humana. Lá vem o navio negreiro, cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro, cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro, cheinho de inteligência. Essa é a marca do nosso povo. A marca de luta. Muito obrigado, pessoal.